A música pop coreana, chamada K-pop, vem conquistando fãs em diversos países do mundo. Em 2017, o grupo BTS entrou para o ranking da Billboard 200 e atingiu o top 10 das paradas de sucesso nos Estados Unidos. Esse fenômeno musical também vem chegando ao Brasil. No início de 2018, aconteceu a primeira turnê de fan-meeting com o grupo coreano. Para entender esse fenômeno melhor, iremos conversar com Babi Dewitt, apresentadora do programa K-pop e co-escritora do livro K-pop, Manual de Sobrevivência. Olá, Babi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, gente, imagina, é um prazer estar aqui. Para começar, o que é K-pop? K-pop é, na verdade, uma música pop da Coreia do Sul. Assim, qualquer estilo musical que estiver dentro da música popular, ou seja, a música que os jovens curtem na Coreia do Sul. Muita gente, às vezes, quando a gente fala de música popular, acha que a gente está falando de música cultural, né, e musical, mas não, é realmente só a música popular que é considerada K-pop. Por que ganhou tanta força agora? Eu não sei, eu acho que foi um momento que o mundo estava mais aberto, acho que é um momento que a gente tinha a internet muito mais, conectando muito mais pessoas, e as pessoas estavam começando a ficar muito mais abertas a informações novas, a coisas de outros países, uma coisa que antes era muito mais difícil, eu acredito, sabe? Então, e obviamente com todo esse esforço da própria Coreia do Sul de exportar esse mercado, de exportar esses artistas. Então eu acho que realmente foi uma junção de um monte de coisa, assim, e o K-pop ele conversa muito com outros estilos musicais, então foi muito fácil entrar em outros lugares. Você disse que ele conversa com outros estilos, então qual é a diferença entre o K-pop e o pop ocidental? Eu acredito que seja a língua, basicamente a língua. Eu acho que, assim, o K-pop, ele tem como influência a música norte-americana, né? Então, o pop norte-americano, o hip-hop norte-americano, tudo isso é uma influência absurda pro K-pop. Então, você vai encontrar muitas dessas referências na música, né? Nas músicas dos artistas de K-pop. Então, eu não acho que existe uma grande diferença entre eles dois. Eu acho que a maior diferença é porque é produzido na Coreia, então ele tem um pouco de características, talvez ali... Tem muitos grupos, por exemplo, o BAP, que fez música tipo No Mercy, que você tem no meio da música uma utilização de instrumentos musicais coreanos ali e tal. Então, tipo, tem uma coisa ou outra que você vai ter ali inclusa, que pode ser um pouco diferente, mas, no geral, como realmente a inspiração deles é a música norte-americana, é o pop ocidental, a diferença é basicamente a língua. E quando ele chegou no Brasil? Ele chegou faz tempo no Brasil, a gente tem registros de fãs de K-pop já de muito tempo aqui. Chegou dentro dos eventos de cultura asiática, né? Já existiam fãs dançando K-pop ali e tal, fazendo, né, passando uns MVs e etc. Mas ele só veio realmente tomar força depois que o Psy teve o estouro grande, né, que teve pelo mundo todo. E aí as pessoas começaram a saber um pouquinho mais do que era. E acredito que com a fama do BTS, ele acabou realmente se tornando uma coisa viral aqui pro Brasil e tal. Uma coisa que, inclusive, trouxe fãs muito mais novos, com idades muito mais novas pra dentro do K-pop. A gente, antes do BTS, dessa Neo Hallyu, a gente tinha fãs muito mais velhos, né, que já curtiam a cultura oriental antes. Então isso foi bem bacana, assim. Eu não sei se exatamente tem um motivo pelo qual o K-pop ficou popular aqui, e também não tem uma data muito certa, mas eu acho que realmente foi entre aí o Psy e um pouco da ascensão do BTS. Como a Coreia enxerga o Brasil como consumidor de K-pop? O Brasil não é um consumidor de K-pop, tá? Assim, o Brasil o consumidor de K-pop para eles seria o público que compra os álbuns, é um público que consome muito material. Esse material que para eles é o que faz eles subirem em programas, né, aqueles programas enfim, de competição e tudo mais que eles têm na televisão. O Brasil começou a ser visto como mercado para shows não faz muito tempo, e mesmo assim a gente ainda não é um bom mercado para shows. A gente está começando, a gente ainda está engatinhando. Porque o Brasil é muito distante, né, deles, então eles ainda não enxergam como um mercado que devolve muita coisa, sabe? Então ainda estamos em crescimento, né, na visão deles. E por ser distante, como você falou, como que as redes sociais colaboraram para o crescimento aqui?
a recepção do K-pop aqui no Brasil? Foi basicamente as redes sociais quem fizeram o K-pop como é hoje, assim, que fez os grupos famosos aqui como eles são hoje. A gente tem grupos, citando o BTS novamente, a gente tem grupos que vieram fazer sucesso aqui e fora da Coreia primeiro, antes deles fazerem sucesso na Coreia. Aconteceu com o BTS, aconteceu com o Cardi e alguns outros grupos também. Justamente porque existe essa globalização por conta do YouTube e das redes sociais. Assim, a gente tem fã-clubes, a gente tem fansites, a gente tem coisas muito grandes de K-pop no Brasil. Tanto é que o Brasil vive ganhando premiações de melhores fãs internacionais e coisas assim, porque o brasileiro, quando quer uma coisa, ele faz acontecer, sabe? Então, se tiver uma votação que o artista esteja participando, ele vai entrar no meio e vai fazer o artista ganhar. Então, ele é realmente muito responsável, assim, quando o artista lá da Coreia, ele acaba vendo, por exemplo, ele acaba vendo números, né, do resto do mundo, o Brasil é sempre muito exponente nisso, assim. No seu livro, você contou um pouquinho a história do surgimento do K-pop. Quando foi que isso começou? Então, outra coisa que também a gente não tem uma data muito certa, porém, porque o K-pop, na verdade, ele vem da música coreana que puxava muito da música ocidental, né? Então, a gente tem lá nos anos 80 na Coreia já alguns grupos que faziam umas músicas parecidas com as músicas que já tocavam aqui no Ocidente, e eles já começaram a considerar K-pop. A gente considera o K-pop a partir do Sotaji Boys, que é do começo dos anos 90, que foi esse grupo que realmente criou essa identidade de grupo de K-pop que a gente conhece, né? Ele começou com essa identidade, ou seja, de uma música virada para fãs mais jovens, uma música virada para comercializar, sabe? Uma coisa mais realmente comercial e tudo mais. E aí a gente depois vai ter o H.O.T., que é um grupo também que é um dos grandes grupos clássicos da Coreia, e que foi o primeiro grupo que, por exemplo, colocou essa ideia de venda de goodies, sabe? De coisas assim, que hoje em dia é uma das coisas que representam o K-pop, assim. Essa propagação da cultura coreana no mundo recebe o nome da onda coreana ou Hallyu. No próximo bloco, a Babi irá nos explicar melhor o que é e como vem crescendo. Continue com a gente no papo.com. Voltamos já. Rapidinho. Água rapidinho. Atenção que a vinheta é curta, tá? Comercial, a vinheta é bem curta. Estamos de volta com o Papo.com, com a presença da nossa convidada Babi Dewitt, falando sobre K-pop e a repercussão que esse estilo musical tem no Brasil e no mundo. Confira a reportagem de Raquel Paiva. O Hallyu é um termo criado na China para explicar como a cultura coreana se espalhou pela Ásia e agora está no Ocidente. O Hallyu está crescendo cada vez mais no Brasil. Eu acho que teve uma explosão de 2015 para cá, principalmente por causa de um grupo que se chama BTS. Um dos maiores responsáveis para refletir essa imagem é o K-pop, o gênero musical do pop coreano. Só em 2015, a exportação da cultura coreana foi equivalente a 3% da economia mundial. Além do K-pop, o Hallyu aumentou a venda de produtos de beleza, roupas, cursos da língua, alimentos e novelas da Coreia. Nos eventos de covers, é possível ver como jovens brasileiros desejam se parecer cada vez mais com os coreanos. Estamos no Parque da Juventude, onde ocorre a primeira edição do evento K-Crystal, que reúne fãs da cultura pop coreana. Conversamos com alguns deles para saber mais sobre essa nova onda cultural que vem atingindo o Brasil. Por que você ama K-pop? A gente gosta das pessoas, as pessoas são muito mais unidas, as músicas trazem um sentimento diferente. Que é uma junção das duas coisas que eu gosto muito, música e dança. Então, pra mim, é, incrível por o fato de ter as duas coisas juntas. A onda coreana está vindo com força ao Brasil e tem influenciado muitos brasileiros que a cada dia se veem mais conectados com essa cultura. Babi, conte-nos, o que é a onda Hallyu?
A onda Hallyu, então, é essa exportação da indústria de entretenimento da Coreia do Sul e a exportação dessa indústria cultural da Coreia também, porque não é só realmente a música, não é só realmente os filmes, né, os dramas, ele também exporta produtos de beleza, exporta moda, exporta muitas outras coisas que são produzidas na Coreia. E como isso influencia na economia deles? Na verdade, a Hallyu é uma das grandes influências hoje em dia da Coreia. A gente tem a Coreia nova, é recente a Coreia do Sul, né? No caso, ela é muito recente. E ela conseguiu se levantar em muito pouco tempo por conta de coisas tecnológicas, enfim, e de uma questão cultural muito grande, de dar valor ao que eles produzem, sabe? Então, a cultura coreana, na verdade, a Hallyu, essa exportação dessa indústria musical e a própria indústria musical dentro da Coreia é uma das coisas mais lucrativas que eles têm hoje, sem dúvida nenhuma, assim. E como a exportação do K-pop afeta a música no geral? Na verdade, eu acho que o que afeta mais as pessoas que recebem, eu acredito, que recebem a Hallyu, que recebem a cultura coreana, é porque a gente acaba conhecendo algo novo. Eu acho que acaba ficando mais aberto, que ele acabou abrindo os olhos do mundo para artistas de outras nacionalidades. A gente tem, aqui no Ocidente, a gente tem muita aquela mania de gostar de coisas só ali dos Estados Unidos, de gostar de coisas de um mundo muito fechado. E quando o K-pop veio, na verdade, ele veio muito para mudar isso, para mostrar que que coisas de outros países, que músicas de outros países, filmes e tudo mais, eles são tão bons quanto, e a gente só não conhecia, assim, sabe? Então eu acho que influencia muito mais, ele modifica muito mais a pessoa que está recebendo, né, a Hallyu. Essa exportação, então, não é só sobre K-pop. Como se dá os outros gêneros aqui no Brasil? Não é realmente só sobre o K-pop, mas assim, em outros gêneros você diz, tipo, as outras coisas que são exportadas. Isso. A gente ainda tem pouca coisa disso no Brasil. A gente não tem muitas lojas que vendam os produtos de beleza ou as modas coreanas, mas a gente tem uma comunidade coreana muito grande aqui no Brasil, né? Eu não sei se é a segunda ou a terceira comunidade coreana, a maior comunidade coreana fora da Ásia. A gente tem em São Paulo, e realmente é muito grande, eles são donos de lojas de moda, então a gente tem essa influência que a gente às vezes nem sabe? A gente nem se toca muito que isso já acontece. Mas, por exemplo, novelas coreanas ainda não chegaram com a força que chegaram em outros países da América Latina, que, por exemplo, no Chile ou no Peru, as novelas coreanas passam na televisão, é uma coisa que aqui ainda está começando, sabe? As pessoas ainda tiveram uma abertura bacana com o K-pop, mas elas ainda não se entregaram totalmente às outras áreas da cultura coreana. Até a própria comida, a gente hoje em dia tem muitos restaurantes coreanos abrindo em áreas turísticas de São Paulo, e não só de São Paulo, de outros lugares do Brasil também, que têm ficado cada vez mais cheias e tudo mais, que as pessoas têm descoberto é uma nova realidade, né, que veio junto com a Hallyu. Você enxerga uma tendência de crescer, então? Um crescimento, eu acredito que só tem a crescer, assim. Eu acho que tá nas mãos dos próprios fãs de K-pop de fazer isso acontecer, de deixar com que isso cresça, assim. Você fala muito sobre as novelas coreanas nos seus vídeos também. Qual a diferença entre uma novela brasileira e uma coreana, por exemplo? As novelas brasileiras, por exemplo, elas passam todos os dias no canal, elas têm 1 hora de duração ali, os episódios por dia, duram meses e tudo mais, e as novelas coreanas são muito mais como séries americanas, elas são mais curtas, elas passam às vezes 2 a 3 vezes a semana, elas podem ter episódios curtinhos, existem os web dramas e tudo mais que eles passam, eles têm episódios de 15 minutos, de 10 minutos, eles são bem rapidinhos. Então, eu acho que essa é muito mais a grande diferença que tem. Eu acho a novela coreana muito mais parecida com a novela mexicana, talvez, que a novela brasileira, porque o drama tudo é muito mais dramático, tudo é muito mais assim, sabe? É tudo sentido de forma muito maior, mas eu acho que a grande diferença, eu acho que é essa similaridade com as séries americanas. E como é pra você trabalhar diretamente com essa cultura? Você gosta, né? Antes de trabalhar diretamente, já é fã? Sim, eu sou fã e gostava já antes de começar a trabalhar com isso. Mas assim que eu comecei a gostar, eu quis me envolver da forma como eu
poderia me envolver, assim, eu sempre fui muito isso, quando eu sou fã, eu gosto muito, eu sou aquela fã chata, eu encho o saco de todo mundo, então, assim que eu comecei a gostar de K-pop, eu vi que as pessoas não falavam muito disso, na época não existiam pessoas no YouTube falando sobre K-pop em português, então eu falei, bora fazer vídeo que eu quero mostrar pras pessoas o que é, então, eu até tenho o primeiro vídeo no YouTube chamado O que é K-pop, que foi esse primeiro vídeo sobre K-pop que eu fiz, explicando exatamente o que era, tá super awkward de assistir hoje em dia, mas é bem legal, que marca uma coisa bem bacana, porque foi realmente o primeiro programa contínuo, assim, de K-pop que a gente teve no YouTube. Então, pra mim é um prazer trabalhar com a cultura coreana. É uma coisa que eu realmente faço com amor, porque eu realmente amo espalhar algo que eu acho que é bom, algo que eu acho que é proveitoso para as pessoas, que eu acho que todo mundo tem a aprender muito com a cultura coreana, tem a aproveitar bastante essa experiência dos artistas da Coreia, enfim, experimentar todas as áreas da Hallyu que eu acho que são muito legais, então eu tenho um prazer de poder mostrar isso para as pessoas que estão começando agora. Babi, infelizmente nosso tempo acabou, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, gente. O Papo.com fica por aqui, confira a próxima edição.